Os alunos e a direção da Escola Estadual João Grever Filho vão terminar o ano letivo sem a reforma do prédio. Parte da escola foi interditada há 6 meses porque havia o risco de desabamento. Nossa equipe voltou ao local e o perigo continua. Parte da parede está solta. A diretora consegue movimentar a estrutura com facilidade. Pequenas ripas sustentam as janelas e a infiltração fez subir o assoalho. Na porta das 4 salas de aula que até maio recebiam os alunos da 7ª série, um aviso sobre o perigo. As instalações feitas nos anos 90 eram provisórias e deveriam ser substituídas por alvenaria, como as demais salas, mas não aconteceu. Em maio deste ano, a equipe do Ubra Notícias acompanhou a interdição do local, realizada pela Defesa Civil. Na época, a preocupação já era com a segurança dos alunos. Com a interdição das salas, todo o material digital e do laboratório de ciências precisaram ser transferidos para outra sala de aula, interrompendo essas atividades. Mas o que mais preocupa a direção é o risco que essa estrutura oferece à comunidade escolar. Aqui nesta parede a gente pode ter um exemplo. Uma pequena estrutura de madeira muito fininha sustenta essa parede de amianto. E, de acordo com a direção, já não resistiria mais a um forte vendaval, por exemplo. Essa estrutura ela balança quando tem um temporal. Na época, a gente retirava os alunos da sala em dias de tempestade. Os alunos eram retirados porque nós pensamos na segurança deles. As atividades estão comprometidas. Quase 20 computadores desativados dividem espaço com o material do laboratório em uma sala de professores improvisada. Fica difícil a gente cobrar alguns tipos de trabalhos, eles ficam muito aglomerados. A gente, por exemplo, laboratório de informática, muitos professores utilizam. E é uma ferramenta muito boa na escola e todos sabem disso. E não estamos conseguindo utilizar em função do espaço que está interditado aqui também. Aí a gente tem que se combinar para se encontrar fora da escola para fazer os trabalhos. Aí tem muita gente que também não pode ir na casa um dos outros, né? Aí é complicado. A quadra de esportes também continua sem cobertura. Prejuízo para as aulas de educação física em dias de chuva. A gente fica na sala. Ou a gente fica aqui, a gente fica jogando os jogos, a senhora dá uns jogos para nós, mas ela dá trabalho teóricos também que a gente não pode fazer por meio dos laboratórios que também estão ocupados. Segundo a diretora, as melhorias só devem ser percebidas a partir do 2º semestre do ano que vem, quando iniciam as obras, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação. A informação que a gente tem da coordenadoria é de que tudo que é necessário ser feito na escola deve ser feito. Que a equipe de obras vem até a escola e faz toda a construção necessária. No caso aqui são salas de aula, sala de professores, sala de direção, de vice-direção e dos demais setores que devem funcionar numa escola. Os banheiros precisam ser construídos. Uma promessa que a direção esperava ver cumprida ainda este ano. Eu vejo que até agora foi um descaso. Nós esperamos que seja feita alguma coisa boa, porque o futuro de uma sociedade depende do que se aplica também na educação. E não seria isso o mais importante para o futuro da sociedade? A Secretaria de Educação garante que a escola está incluída no plano de necessidades de obras do governo do estado. De acordo com a Secretaria, o plano ainda está em fase de licitação, que vai escolher uma empresa para elaborar os projetos. Em todo o estado, 428 escolas aguardam a conclusão do plano. Não há prazo para o início das obras. Vamos agora à previsão do tempo. Apesar da nebulosidade sobre a região metropolitana, as temperaturas em Porto Alegre ultrapassaram os 30 graus. Ainda há possibilidade de chuva na capital na noite desta sexta-feira. Confira nos mapas a previsão para os próximos dias. O sábado vai ser de chuva forte em todo o Rio Grande do Sul. A expectativa é de pancadas a qualquer hora do dia, mas devem ser alternadas com períodos de sol entre nuvens, o que favorece a elevação das temperaturas. As rajadas de vento podem passar dos 60 km por hora e há possibilidade de queda de granizo em vários municípios. Boa parte dos temporais devem ocorrer entre a madrugada e a manhã de sábado. Mínima de 16 graus em Cambará do Sul. Os termômetros chegam aos 31 graus em Quaraí. Na região metropolitana, mínima de 20 graus em Canoas. A máxima chega aos 32 em São Leopoldo e Alvorada. Na capital, há risco de chuva forte pela manhã, mas a temperatura deve subir à tarde.
mínima de 23 e máxima de 31 graus. No domingo, a chuva dá uma trégua e o tempo continua abafado. Pancadas isoladas devem atingir a Serra pela manhã e o Alto Uruguai e o Noroeste no período da tarde. A seguir, ídolos e torcedores gremistas relembram histórias do Estádio Olímpico. Nós já voltamos. A Fundação Pão dos Pobres de Porto Alegre está precisando de doações de todos os tipos de alimentos. Leite integral, carne, arroz, feijão, massa, frutas e hortaliças são as necessidades mais urgentes. A instituição atende cerca de 1.200 crianças carentes. Mais informações no local ou pelos telefones.